Boa tarde, amigos do SysAdvisor. Boa tarde, amigos da GR Cyber. Boa tarde, amigos do Cyber Snapshot. Estamos já no Cyber Snapshot número 8, Wilson. Boa tarde para você em Brasília. Tudo bem, Paulo? Já estamos no número 8. Parece que as coisas estão dando certo. Estamos aprendendo cada vez mais. E a cada semana, como bem diz você, as notícias não nos decepcionam, né? Estamos cheios de notícia interessante, algumas de arrepiar os cabelos, né, Wilson? Paulo, eu não tenho esse problema, eu estou mais tranquilo. Mas a gente fica arrepiado de qualquer maneira. Olha só, a gente começa com um aqui que fala de projeto da Anthropic que une gigantes de tecnologia para a defesa cibernética. Uma coisa de, vamos dizer, grande porte lá no hemisfério norte, né? Paulo, é um projeto, tem o nome de Glasswing, reúne big players do mercado de cyber, no mercado de tecnologia, e gira ao redor daquela tecnologia Mythos do Claude. A Anthropic diz que não vai dar acesso público àquela metodologia, àquela tecnologia, e criou um grupo para trabalhar com essa tecnologia em segurança defensiva. Tá. Então, vamos por partes. O nome disso é ciência. As coisas avançaram, cruzaram certas bordas e vão continuar avançando. Tá? Certamente, usando como exemplo, se eu pegasse um paciente que teve um diagnóstico em 1950 e aplicasse nele ferramentas do momento atual, o diagnóstico seria muito diferente. O problema que foi levantado é que essa tecnologia é uma tecnologia muito poderosa que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Isso não é novidade. Nós temos tecnologias hoje muito poderosas que podem ser empregadas para o bem e também para o mal, como, por exemplo, energia nuclear, biotecnologia, a questão da química, com produção de agentes químicos. Então, isso não é novidade. Nós já tratamos esse tema em momentos passados e estamos face a um novo desafio nessa seara. A questão é, qual foi a solução dada pela Anthropic? Ela montou um grupo para utilizar e para ter acesso a essa tecnologia. Será que isso vai funcionar? A minha primeira pergunta é, esse grupo não possui aquela famosa ameaça do insider? Não há insider nesse grupo? Um outro ponto, as empresas, as instituições que foram excluídas desse projeto, elas não têm interesse, elas não empregarão os seus recursos, legítimos ou não, para ter acesso a esse conhecimento, atores geopolíticos. O que eu digo para você, Paulo, é o seguinte, você quer garantir sigilo? Não comenta. Aquilo ali é um grupo de empresas, big players, muitas empresas, certamente há cláusula de confidencialidade, não duvido disso, há processo, mas um insider pode complicar isso. E um ponto que eu também gostaria de destacar, não foi essa empresa que teve um problema com o governo norte-americano há um tempo atrás? Foi. Não faz tempo. Talvez. Foi em fevereiro. E foi em fevereiro que o mito se tornou público. Então, pode ser que essa tenha sido a causa do problema. Inteligência artificial também continua não nos decepcionando, né, Wilson? Não. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre IA, porque IA está perpassando tudo que a gente tem por aqui. Paulo, tem mais um comentário que talvez vale a pena nós fazermos, sim. É questão de produtividade na produção de software. Utilizar a inteligência artificial para a produção de software. Isso já existe, está sendo realizado. Tá? Eu olhei a notícia. O que eu gostaria de comentar é o seguinte. Primeiro ponto. Vou utilizar inteligência artificial para desenvolvimento. Primeiro, reconheça
os limites dessa inteligência artificial. Todos nós sabemos que LLM tem por trás uma base estatística. Esse é o primeiro ponto. Outra, os frameworks de desenvolvimento seguro não morreram. Essa notícia ela tem um trecho que ela diz o seguinte: funções inteiras são sugeridas automaticamente e testes são escritos junto com a aplicação. Eu não conheço nenhum framework de desenvolvimento seguro que misture etapa. Então, é apenas um alerta para quem trabalha com isso. Certamente tem profissionais muito capacitados trabalhando com isso. É apenas um alerta. Ganhar tempo aí, naturalmente, vai acelerar o processo de desenvolvimento seguro. Mas, como eu disse, ele tem que ser seguro. Então, vamos prestar atenção às medidas de segurança, aos controles desse processo. De usar as ferramentas certas. Wilson, voltando às questões de segurança, a gente tem uma notícia aí que é, no mínimo, curiosa. Aparece coisa que já tinha passado, não ia aparecer mais, mas como, de novo, bem diz você, as notícias não nos decepcionam. E é o caso de um business email compromise ocorrido aí numa empresa listada no Reino Unido que perdeu uma grana por uma transferência boba. Pelo que está escrito na notícia, a empresa fez um pagamento para um fornecedor e esse fornecedor ele era um fraudador e foi algo na faixa de quase 1 milhão de libras. Tá. A minha pergunta é como é que isso é possível ainda hoje? E o processo de pagamento? Você falou bem, são coisas antigas, mas se repetem. Então, o que aconteceu? Um fraudador teve acesso a essa empresa e a empresa fez o pagamento, fez a transferência de uma quantidade de dinheiro que é significativa, na faixa de 1 milhão de libras, pensando que estava pagando o seu fornecedor. E não estava. Isso me surpreende. E os processos? Wilson, todo ano o FBI solta um relatório sobre esse tipo de fraude e, em geral, é a maior soma de fraudes mapeada por eles. Como é que uma empresa que dispõe de uma quantia dessa para fazer uma transferência não tem uma governança? Como é que você, em 2 ou 3 palavras, você faria uma recomendação para essa e outras empresas que perderam o processo? Será possível? Paulo, vamos rever o processo de pagamento. Quem autoriza? Quem autoriza? Eu acho que tem que olhar por esse lado. E outra coisa, se a empresa fez o pagamento, não adianta o banco ou qualquer outra agência financeira não vai devolver esse dinheiro está perdido. Vamos rever o processo. Pois é. Aí, combinando com essa notícia, parece que as notícias combinaram entre si, apareceu uma dizendo que a Zurich, essa semana, lançou um seguro contra fraudes corporativas, né? Bem, primeiro, a notícia é maravilhosa. Um novo produto no mercado contra a fraude corporativa. Tá. O que eu gostaria de tratar é o seguinte, de refletir é o seguinte. Primeiro, normalmente, em um caso de fraude, o fraudado ele faz alguma coisa. Tá? Ou ele clica num link, ou ele acessa uma página que ele não deveria acessar. Por que eu estou dizendo isso? Mais do que perguntar sobre o que esta pólice cobre, nós temos que entender muito bem o que essa pólice não cobre. São as cláusulas de exclusão. O que não é coberto por essa pólice? Ela cobre erro humano? Não sei. Eu não vi, eu vi essa notícia de uma maneira bem genérica. Muito bom para o mercado, eu acho fantástico, mas lembre-se do seguinte, seguradora não perde dinheiro.
Não perde. Não perde dinheiro. Vamos nos informar focando no ponto o que essa pólice não cobre. Muito bem. Daí passamos para o território do software. Passamos para o território do software. Desenvolvimento. Tem uma notícia que evidencia que 27% das falhas críticas, das CVEs críticas, ficam abertas por mais de 70 dias no Brasil. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: eu não me emociono muito com esse número. Não me emociono muito com esse número. Até porque, em um projeto, um processo de gestão de risco, CVSS sozinho não me diz nada. Eu tenho que considerar nessa conversa, nessa discussão, quais são as CVEs que estão sendo utilizadas, isso é, o papel da ameaça. Semana passada nós tratamos sobre um relatório, que eu disse foi muito bem feito, de uma empresa brasileira, da NetSenso, que ela destaca alguns pontos. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, em 2025, nós tivemos 48 mil novas CVEs. Dessas 48 mil, de severidade alta e crítica, foram 15 mil. É muita coisa. Se 30% delas demoram mais de 70 dias para serem atualizadas, eu estou falando de 4.500. Até aí tudo bem. Agora tem um número que nós temos que considerar. Dessas 48 mil CVEs que foram identificadas no ano de 2025, apenas 400 estão sendo efetivamente utilizadas pelos agentes maliciosos. Então, o que eu tenho para dizer para os gestores de riscos? O ponto central disso é priorizar aquelas que estão sendo utilizadas. E nós sabemos quais são. São aquelas que possuem um exploit, esse dado é público. São aquelas que efetivamente o agente malicioso está utilizando. Então é por isso que eu digo, o número bruto, 27% demora 70 dias, sozinho ele não me diz nada. O foco é quais são as CVEs que são efetivamente exploradas. Às vezes ela não é crítica, não tem um CVSS crítico, mas tem um exploit em ação, né? Tem um exploit em ação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Tem um caso ali que é bom para tratar sobre isso. Então vamos passar para ele. Vamos lá. Tem uma notícia da Microsoft que ela corrigiu essa semana 165 falhas. Patch Tuesday. É como eu sempre digo, né? O espaço digital é dinâmico, ele muda. Inclusive, tem data formal para essa mudança. Segunda a terça-feira do mês. Né? Então, foram 165 falhas corrigidas e um zero day no SharePoint. Tá? Esse zero day ele foi avaliado e recebeu um CVSS de 6,5, que não é tão alto. Não é muito alto. Não sei se está na faixa do crítico ou não, mas é alto. Por que ela recebeu esse CVSS 6,5? Muito provavelmente, essa CVE não é uma CVE de fácil exploração. Não é uma CVE tecnicamente fácil de ser explorada. É bom comentar isso porque o que quer dizer em termos práticos um CVSS? Ele transmite para o operador, para o gerente de risco, a facilidade tecnológica de se explorar aquela vulnerabilidade. Então, uma CVSS de 6,5, ela não é lá muito fácil de ser explorada. Ela está no alta. Crítica ela teria que estar em 10.
Eu não estou com Paulo, eu não tenho a tabela de cabeça aqui. Mas se eu não me engano, o alto é a partir de 7,5. Teria que verificar esse número. Exatamente. Mas deve ter um exploit rolando. Deve ter um exploit rolando, tá? Ela é uma falha considerável, uma falha. Ela era uma falha zero day. Ela é até o momento que ela foi publicada, ela era um zero day. Tem essa CVE, que tem um número não lá muito alto, mas tem que ser considerado. Certamente, tem um exploit rolando, está sendo explorada, tem agente malicioso usando, então pede uma remediação mais imediata. Muito bom. Wilson, que mais temos para essa semana? Ou guardamos as surpresas para a semana que vem? Não, eu acho que vale a pena fazer um comentário sobre um relatório recente que nós tivemos acesso. Ele tem uma manchete que 34% das empresas restauram seus sistemas e voltam a operar sem verificar. Isso é um perigo. Pessoal, isso é complexo. É um problema sério. Uma empresa que sofreu um incidente passa por um processo de restauração. O incidente é contido, então ele passa por um processo de restauração. Tem metodologia para fazer isso. Tá? Quando você volta a operar, normalmente você volta por parte, por segmentos. Tá? Você limpa, restaura e vem voltando. Você não volta como se fosse um ligar ou desligar interruptor. O retorno à operação ele é faseado. Tá? Você tem que garantir que o que você está trazendo, ele não está infectado. Então, quando você volta a operar sem os devidos testes, muito provavelmente você pode ter um problema subsequente. Tá? Essa é uma questão que tem que ser tratada. Isso é questão de governança. Tá? Para você assegurar que você voltou a operar em condições de segurança. O teu cliente quer saber disso. O número é alto, 34% sem investigação completa ou verificação de integridade dos dados. É muito. Isso é um número... Eu acredito que essa seja a notícia mais complicada dessa semana, que tenha maior peso para os nossos empreendedores, para as nossas empresas. Respeita o tempo do processo de restauração. Em segurança, rapidez, pressa, não traz um bom resultado. Tem que aprender a ser paciente. Bom, com essa notícia, nós concluímos o nosso snapshot de número 8, Wilson. E nos despedimos, eu me despeço de você aqui e de quem está nos assistindo, prometendo, eu tenho um amigo que fala assim, ameaçamos voltar na semana que vem. Perfeito, Paulo. Gostei muito dos comentários das notícias de hoje, são bem informativas e certamente são muito úteis para a nossa audiência. Com certeza. Pessoal, obrigado. Wilson, obrigado. E semana que vem estamos aqui novamente comentando os riscos, as soluções e as bobagens que às vezes aparecem na semana, Wilson. Paulo, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Legal. Obrigado, pessoal. Boa tarde.